Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Estou aqui ao vivo para orar por você, mas principalmente eu vou trazer uma palavra hoje que Deus colocou muito forte no meu coração. Eu sei que você não vai sair daqui a mesma pessoa, amém? Você vai deixando aí o seu comentário, nós já vamos começar com a mensagem. E eu quero começar te dizendo uma coisa. Você já reparou no quanto o medo ele tem atrapalhado a sua vida? Não é por acaso que você chegou aqui, porque hoje Deus vai direto na ferida. Esse medo que você tem enfrentado, esse medo do futuro, medo de não dar certo no seu relacionamento, medo de você não conseguir ter o dinheiro necessário para suprir as suas necessidades. Todos esses medos, eles vão acumulando na sua vida. Quando você percebe, você já está depressivo, está deprimido, você não tem coragem, força para enfrentar a vida. E eu quero comentar com você aqui sobre algo que aconteceu no passado, no Antigo Testamento. À medida em que eu for conversando, você vai deixando aí a sua dúvida, o seu pedido de oração, mas eu quero que você volte comigo lá no Antigo Testamento. Lembra da história de José? Para mim, é uma das histórias mais lindas, maravilhosas da Bíblia, porque tem muito a ver com a nossa própria vida, né? A Bíblia conta que José teve um sonho em que a sua família estava se prostrando diante dele. Obviamente, Deus estava querendo mostrar para José que um dia toda a família dele iria precisar de José. E nós sabemos que o tempo passou, os irmãos tentaram contra a vida de José, jogaram ele na cisterna, depois venderam como escravo. Lá ele ficou na casa de Potifar, que era o ajudante de Faraó, era o oficial de Faraó, e de repente a esposa de Potifar tentou seduzir, conquistar José. Mas ele era um homem de Deus, um homem que tinha os seus valores, mesmo estando no lugar que era o Egito, mesmo estando longe dos seus pais, ele não saiu dos caminhos de Deus. Então, a mulher de Potifar, ela agarrou José com toda a força e ele fugiu dela. As roupas dele ficaram nas mãos daquela mulher. Quando seu esposo voltou, ela denunciou José. Ela falou: olha, sabe esse empregado seu aí, esse escravo? Ele tentou contra a minha vida, ele tentou me seduzir, eu é que fugi. Irmãos, naquela hora, Potifar jogou José na prisão. E é claro que ele poderia ter mandado matar, afinal de contas era apenas um escravo, mas José ele cuidava das finanças de Potifar, era um homem com responsabilidade, um homem de Deus, e é provável que Potifar não tenha acreditado muito na sua esposa e mandou José na prisão só para falar que fez alguma coisa. Resumindo, quando José estava lá, ele interpretou os sonhos do copeiro, os sonhos do padeiro, e um dia, quando aqueles homens saíram da prisão, José pediu ajuda para eles. Olha, faz o seguinte, quando vocês estiverem lá diante de Faraó, lembra de mim, eu não fiz nada de errado, por favor. Mas irmãos, passaram-se 2 anos, aqueles homens simplesmente esqueceram de falar de José. É porque não era a hora certa, certo? Tem hora que a gente pede ajuda para alguém, a gente tenta usar todos os nossos recursos e as coisas não funcionam, porque Deus está querendo que a gente dependa somente dele. Era Deus quem iria promover José, amém? Glória a Deus. Olha aqui, ó. A Flávia está dizendo: pastor, realmente é isso mesmo, muitas vezes, como ela mesma disse, as coisas não dão certo e a gente desanima e até para de orar. Minha irmã, você, todos vocês, né, que estão aqui hoje já não têm orado mais como antigamente. A partir dessa mensagem de hoje, o Espírito Santo vai tocar o coração de vocês, amém? Vocês vão sentir um desejo, um ânimo novo, um fogo que vai queimar no seu coração. Eu te falo isso porque Deus está fazendo isso comigo e de tempos em tempos Deus tem me enchido, glória a Deus por isso. E aí sabe o que aconteceu? José agora, ele foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó, porque um dia Faraó teve um sonho e aí então o copeiro se lembrou de José, no tempo perfeito de Deus. E então José interpretou os sonhos de Faraó. Ele disse que viria um tempo de bonança e depois um tempo de seca. A partir daquele momento, Faraó chegou à conclusão: esse homem é diferente, esse homem é de Deus, porque nenhum dos meus empregados, daqueles que estão no meu palácio, souberam interpretar esse sonho. Então José se tornou governador do Egito da noite para o dia, da prisão para o trono. E quando ele estava ali, prosperou muito o Egito. Eu já estive no Egito 2 vezes. Irmãos, quando a gente está lá é uma coisa absurda. Você vê uma grandeza tamanha daquelas esculturas. Só que infelizmente são deuses estranhos, deuses que não são Deus de verdade, porque só existe um Deus, amém? Um Deus que criou os céus e a terra.
que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus é maravilhoso e a Bíblia diz que não existe outro além dele que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então o nosso Deus, ele trabalha enquanto a gente ora. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando. E não só orando, mas descansando nele. Amém? E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Faraó, ele deu carta branca para José, confiou totalmente nele. Era um homem de muita responsabilidade. Foi então que José perdoou seus irmãos, trouxe os seus pais para a terra do Egito. E quando eles estavam ali, trouxeram também os agregados, né? Eram cerca de 70 pessoas na família de José, somando todo mundo. Quando eles estavam ali, começaram a morar, começaram a se estabelecer naquele local. Só que a Bíblia diz que os hebreus, né, que no caso são os judeus futuramente, é o mesmo povo, eles começaram a se afeiçoar com os deuses do Egito. Olha que interessante, eles começaram a admirar os deuses do Egito, talvez por medo, porque todo mundo ali adorava outros deuses. Então eles foram se esquecendo do Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que aconteceu? O tempo foi passando e veio um novo faraó. E esse novo faraó, a Bíblia diz que ele não se lembrava, ele não conhecia José. Ele não entendeu o que Deus fez através de José lá no passado. Talvez por politicagem, talvez ele não queria se lembrar daquilo tudo. E então, naquela época, já haviam milhares ou talvez milhões de hebreus morando no Egito. Irmãos, o tempo passou, foi muito tempo que passou. Foi então que ele teve uma ideia, ele pensou assim: esse povo está multiplicando, esse povo está crescendo demais e eles podem se rebelar contra nós egípcios um dia. E então ele decidiu escravizar aquele povo. Foi 400 anos de escravidão. Só que eu quero que você entenda que aquela escravidão não veio à toa, não veio por acaso. Ela veio por causa da idolatria que já estava no coração do povo de Deus. Irmãos, pode reparar no Antigo Testamento, toda vez que o povo de Israel se desviava, se afastava e começava a adorar outros deuses, vinha maldição, vinha escravidão. O povo de Israel era escravizado, humilhado, e foi o que aconteceu. Ficaram 400 anos nessa situação, até que depois desses 400 anos, é nítido, né, que o povo de Israel, que o povo hebreu ali, eles já estavam adorando aqueles deuses, talvez por medo, como eu falei, porque esses deuses do Egito, muitos deles eram deuses vingativos. É isso que as pessoas acreditavam, né? Que o Deus, se a gente não oferecesse sacrifício para eles, e às vezes até sacrifício de morte, eles iriam se levantar contra as pessoas. Eles iam derramar juízo, a ira deles. Então, o povo hebreu já estava com muito medo desses deuses. E não é à toa, né, que depois, mesmo eles estando com Moisés, sendo libertos do Egito, o Egito não saiu de dentro deles, entende? Eles acostumaram a ver adoração a esses deuses. E a situação piorou muito, principalmente quando eles estavam diante do Mar Vermelho. Eu resumi a história, né? Moisés reuniu todo aquele povo. Quando eles estavam diante do Mar Vermelho, olha o que eles falaram. Eu vou ler para você, mas eu quero que você preste atenção. Inclusive, tem muita gente pedindo oração, mas eu vou orar daqui a pouco, irmãos. Eu vou orar. Muito pedido por finanças, casamento, muita gente com problema de saúde. Nós vamos orar daqui a pouco. Mas olha só o que o povo de Israel falou quando eles estavam diante do Mar Vermelho. Eu vou ler. Êxodo capítulo 14, versículo 10 ao versículo 12. Diz assim, ó: quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que você nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhes avisamos que isso aconteceria? Então dissemos: deixe-nos em paz, nós vamos continuar servindo os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Irmãos, aquele povo não confiava, eles não acreditavam que Deus podia livrá-los das mãos dos egípcios. É claro, era uma tropa, né, de cavaleiros. Faraó, ele oprimia mesmo, era usado por Satanás, né? Mas aquele povo não conhecia o Deus que é bom, o Deus que nos ama. Eles não conheciam Deus ainda, sabe? Eles ficaram 400 anos se esquecendo, né, de tudo que Deus tinha feito no passado. Então, eles estavam aqui falando, né? É melhor a gente ser escravo no Egito
do que a gente virar um cadáver aqui no deserto. Ou seja, eles sabiam que eles iriam morrer. Eles não confiavam em Deus de verdade. Mas Deus, irmãos, é misericordioso, né? E Deus é maravilhoso. Nós sabemos que Deus abriu o mar e toda a tropa de Faraó acabou morrendo afogada nas águas ali do Mar Vermelho. E então eles entraram no Egito. Então eles entraram no deserto. E a Bíblia diz que eles tiveram que ir para a parte mais difícil, pelo caminho mais longo. Por quê? Se eles fossem pelo outro caminho, eles iriam encontrar povos inimigos e eles não estavam preparados para a guerra. Tinham acabado de sair de uma escravidão, era um povo que não tinha armamento, eles iriam morrer, certo? Mas Deus levou eles para um caminho mais longo, não porque Deus queria castigá-los, mas porque queria poupá-los. E aí fica uma lição para mim e para você. Às vezes Deus permite um deserto mais prolongado, porque Ele sabe o que está fazendo. Confie no Senhor, amém? O segredo é confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Então, eles foram para uma parte do deserto, e quando já fazia mais ou menos 1 ano e 2 meses, mais ou menos, Moisés, ele enviou 12 espias, guarde isso, enviou 12 homens para vasculhar, para vistoriar a terra prometida. Lembra que Deus falou para o povo o tempo todo? Olha, eu vou levar vocês para uma terra prometida que mana leite e mel. Pois é, Moisés levou esse povo para ver como que era essa terra. Quando eles chegaram lá, eles ficaram admirados, porque os frutos, só para você ter noção, as uvas eles voltaram carregando de 2 em 2. Um cacho de uva era necessário 2 homens carregando, porque eram enormes as frutas. Era um lugar maravilhoso. Eu ia falar mágico, né? Não é um lugar mágico, era um lugar maravilhoso. Só que quando eles voltaram, a Bíblia diz que 10 desses 12 homens, eles voltaram com relatório negativo, porque eles perceberam que tinham gigantes lá. Mas eu quero ler para você o que está escrito. Presta atenção, porque 10 voltaram com relatório negativo e somente 2, Josué e Caleb, falaram muito bem daquela terra. E eles falaram, olha, Deus vai nos dar a vitória. Deus prometeu a terra prometida e Ele vai nos dar. Então não vamos desanimar. Mas olha só o que está escrito, Números 13, versículos 31 ao 33. Mas os homens que tinham ido com ele, ou seja, com Josué, eles disseram, nós não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E então espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram, a terra para a qual nós fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Irmão, sabe o que aconteceu aqui? Eles contaram a visão deles. Eles contaram como eles se enxergavam. Eles se enxergavam como gafanhotos. Então, eles não tinham medo dos gigantes. Eles tinham medo de enfrentar aquela terra sem ter a certeza de que Deus estaria com eles. Esse é o maior perigo. É você não saber realmente se Deus está com você ou não. Porque quando você não sabe, o medo se instala no seu coração. A ansiedade. Amém? Eu sei que tem algumas pessoas dizendo que realmente o medo, a ansiedade tem atrapalhado muito a vida delas. Olha aqui o que o Carlos disse. Pastor, eu tenho lutado contra a depressão, contra o medo e eu não estou sabendo o que fazer. Meu irmão, nós vamos orar daqui a pouco e Deus vai fazer um grande milagre na tua vida, eu tenho certeza. Hoje você sai diferente daqui. Nós vamos expulsar todo o espírito de medo, porque é um espírito, viu, irmãos? É um espírito opressor. E aí sabe o que aconteceu? Esse povo aqui ficou com tanto medo que eles falaram, não vamos dar conta, porque lá nessa terra tem gigantes, que realmente eram homens de alta estatura. Só que o pior é que eles falaram o seguinte, nós nos vimos como gafanhotos, ou seja, eles se viam desse tamanhozinho diante do problema. Você que está me ouvindo aqui hoje, você provavelmente está passando por uma luta e você se sente muito inferior, você se sente assim, totalmente incapaz de resolver. O que vai fazer a diferença é a sua fé e a sua confiança nesse Deus que eu estou aqui pregando para você hoje, amém? E eu vou te provar que eles não tinham certeza realmente se Deus estaria com eles, porque olha a visão, olha a mentalidade de escravo que eles tinham. Eu vou ler para você o momento em que Deus revelou onde estava a raiz do problema. Você já parou para pensar nisso? Por que foi que o povo de Israel teve medo de entrar na terra de Canaã? Eu vou te revelar a raiz do problema e você vai se identificar com isso aqui, ó.
Olha só o que Deus disse lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 25 ao 27. O próprio Deus disse assim, eles pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram. Então relataram: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é de fato uma terra boa. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia. Olha isso aqui, irmãos. Com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Irmãos, aqui está dizendo que o povo ficou dentro de suas tendas, dizendo um para o outro: com certeza Deus nos odeia, porque Ele nos trouxe aqui para morrer. Ele vai nos fazer ficar nesse deserto o resto da vida. Irmãos, tem muita gente que pensa assim também. Você que está me ouvindo, talvez você tenha essa ideia de Deus, de que se existe um desafio na sua frente, um problema, é porque Deus não está com você. Irmãos, pelo contrário, Deus quer que você vença esses desafios com a ajuda dele. Amém? Então o povo aqui não recuou por causa dos gigantes, mas porque eles não sabiam quem eles eram. Eles não sabiam que Deus estava do lado deles. Eles não acreditavam nisso, entende? Então, a maior mentira que o diabo tem soprado na nossa mente nesses últimos dias é que Deus não está com a gente, Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, que Deus não vai nos perdoar. E qual é a consequência disso? Se você acreditar nessa mentira, a sua vida vai de mal a pior. Infelizmente, eu estou te falando isso aqui para você tirar essa mentira da sua cabeça, porque Deus é bom, irmãos. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia! E então a consequência disso aqui é que uma geração inteira que não tinha a sua identidade formada em Deus, eles se perderam no deserto. Todos morreram. Só ficou Josué e Calebe. E mais do que isso, foram os filhos deles que depois, 40 anos depois, acabaram entrando nessa terra prometida. Mas calma que eu vou te explicar uma coisa fundamental para você vencer o seu medo. Deixa eu te explicar. 40 anos se passaram e veio os filhos daqueles homens, daquelas mulheres. Só que tinha um diferencial. Aqueles filhos, eles não passaram pelo tempo do Egito. Eles não foram escravos. Eles não viram os outros deuses do Egito. Entende? E por causa disso foi mais fácil para eles acreditar que Deus estava com eles. Eles não tinham aquela mentalidade de escravo. E nesse momento Josué, ele assumiu o cargo de Moisés. Moisés acabou morrendo. E essa geração acabou crescendo dependendo de Deus, aprendendo sobre quem Deus é. E por causa disso a identidade deles foi formada. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ir na igreja 40 anos, 50, 60 anos e nunca conhecer quem é Deus e nunca saber quem você é em Cristo. Você é mais do que vencedor. Quando você pecar, por exemplo, você tem que acreditar que Deus ele vai te perdoar porque Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Quando você não sabe disso, você se desanima, você sai do caminho de Deus, você se afasta do Senhor. Mas quando você sabe que o amor de Deus ele é incondicional, aí então você se abre para esse perdão, para essa graça. Amém? Irmãos, nós já vamos orar, mas eu quero te contar só o que aconteceu, que esse aqui é o ponto principal da mensagem que Deus colocou no meu coração. Já vai deixando aí seu comentário. Olha só o que aconteceu em Josué capítulo 2, o versículo 9 ao versículo 11. Só para você entender, deixa eu te explicar aqui resumidamente. Josué mandou 2 homens para vistoriar a terra. Eu não sei por que ele não mandou 12, né? Mas talvez ele ficou meio com medo desses 12, 10 falarem mal. Na verdade, 2 homens de fé foram lá vistoriar a terra. Quando eles chegaram ali na terra, tinha muralhas gigantes lá em Jericó, que era uma das cidades que faziam parte da terra prometida. E então, eles chegaram ali na beirada da muralha e tinha uma casa naquela região. E naquele lugar morava uma prostituta chamada Raabe. E Raabe, ela quis poupar a sua família e ela então ajudou esses espias a se esconderem. E então ela falou o que está escrito nisso aqui, ó. Presta muita atenção, olha o que Raabe disse. Irmãos, na hora que eu li isso, eu fiquei impressionado de ver o quanto a gente é medroso à toa. E muitas vezes a gente tem medo de uma coisa que nem vai acontecer. Olha só o que ela disse em Josué capítulo 2, o versículo 9 ao 11.
Está escrito assim, ó, olha o que ela disse. Eu sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Nós estamos todos apavorados por sua causa nesse lugar. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, porque nós ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E nós ficamos sabendo do que vocês fizeram a leste do Jordão, aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que nós estamos dominados pelo medo. Ninguém aqui tem ânimo para lutar contra vocês depois de ouvir todas essas coisas, pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus supremo, em cima do céu e embaixo da terra. Amém? Irmãos, na hora que eu li isso aqui, eu fiquei em choque. Por quê? O medo que aquela primeira geração sentiu, lembra? Aqueles primeiros homens nos primeiros 40 anos, o medo que eles sentiram foi exatamente o mesmo medo que os inimigos sentiram. Irmãos, não tinha necessidade daquele povo ter tanto medo assim dos inimigos, porque os inimigos é que estavam com medo deles. Você entendeu aqui? Deixa eu te explicar uma coisa, você tem medo do diabo até descobrir que é ele quem tem medo de você. Não por causa de você, mas por causa do seu Deus, por causa de Jesus, do Espírito Santo que está no seu coração. Se você tem andado realmente com Deus, se você realmente entregou sua vida para Jesus, agora maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Então, Raabe falou uma coisa muito interessante. Olha, nós estamos apavorados com medo de vocês. Irmãos, Deus já tinha dado a vitória. Aleluia! E então nós sabemos o final da história, né? Deus então fez o povo avançar, chegaram diante dessa muralha, rodearam 7 vezes em silêncio e no final eles deram um grito. Quando eles gritaram, a muralha caiu de forma milagrosa e então eles entraram na terra prometida. O que eu quero dizer para você com tudo isso que eu te trouxe aqui é que o medo, ele é a maior ferramenta do inimigo para te impedir de avançar, para que você perca a sua bênção. Eu sei que tem pessoas aqui que já estão comentando que realmente o medo, olha lá, o medo fez o rapaz ele abandonar o seu casamento porque ele tinha desconfiança. Irmãos, o que tem de gente que tem medo? Meu Deus, o medo, irmãos, a gente tem que lutar contra ele. O medo, olha, você tem que alimentar a sua fé para que o medo perca espaço no seu coração. Não adianta você ter medo e você ter fé no seu coração, não vai adiantar. Os dois não podem ocupar o mesmo lugar, você tem que ter fé. Acreditar que Deus vai te dar a vitória. Eu sei que o Espírito Santo já está falando com você aqui hoje, então nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar e se você foi tocado por essa palavra, deixa aí nos comentários. Eu quero fazer uma intercessão agora pela sua vida. Tá vendo como o povo de Israel perdeu 40 anos, irmãos? 40 anos, aquela geração inteira se perdeu, morreram no deserto, sem ver, sem desfrutar da terra prometida, por causa do medo. E qual era esse medo? O medo de que Deus não estivesse com eles, o medo de que Deus não os amasse de verdade. Irmãos, Deus mostrou de todas as formas e eles não acreditaram, eles não confiaram. Então, por que você teme? Aonde está a sua fé? É isso que Deus está te perguntando agora, amém? Então feche os seus olhos, eu quero orar por você agora, eu quero que Deus, Ele complete a boa obra que começou na sua vida e no final eu peço para que você compartilhe, por favor, compartilhe, vamos enviar essa mensagem para mais e mais pessoas, tenho certeza que muita gente vai ser edificada a partir dessa palavra, amém? Feche os seus olhos e vamos orar, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e eu quero Te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem falado conosco. Essa palavra de hoje veio certeira no nosso coração. Quantas pessoas aqui, meu Pai, estão atribuladas, os problemas estão se acumulando e cada dia que passa, essas pessoas estão mais depressivas, desanimadas. Senhor, eu sei também que o inimigo, ele vem atuando através do medo. Nesse momento eu repreendo todo espírito de medo que tem assolado, que tem oprimido o Teu povo. Senhor, coloca a Tua mão, Pai, de poder sobre a vida dessa pessoa. Eu repreendo agora toda obra do mal, tudo que possa ter ganhado espaço nesse coração, nessa família, nessa casa, através de alguma brecha. Nós rejeitamos agora todo o mal. Renunciamos, Pai, todas as obras das trevas, todo ato consciente, inconsciente que essa pessoa teve, meu Pai.
ela está arrependida agora. Ela está te pedindo perdão, Pai, por todos os seus pecados, porque nós sabemos que o pecado abre portas. Nós sabemos que o pecado, ele abre portas, brechas para o inimigo. Mas hoje nós nos arrependemos, Senhor. Nós te pedimos perdão pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança. Deus, quantas vezes nós estamos com medo e nós devíamos estar orando para que a fé prevalecesse sobre o medo. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não temos lido a Bíblia como deveríamos, não temos ajudado outras pessoas como gostaríamos. Nos ajude, Senhor, a tratar com esse medo que está no coração, Pai. Nós não queremos ser dominados pelo medo. Nós queremos confiar no que a Tua palavra diz. E nós vamos avançar. E nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós vamos experimentar o melhor dessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esses pedidos de oração. Essas pessoas que estão aqui passando por lutas, crises no casamento, nas finanças. Senhor, só o Senhor pode dar vitória para eles, Pai. Abre portas de emprego, Senhor. Não deixa, meu Pai, eles naufragarem. Não deixe eles se afundarem nos problemas, Senhor, mas que o Senhor possa dar sabedoria e que eles possam estar tão cheios da Tua palavra, tão cheios do Teu Espírito Santo, que não vai haver mais espaço para o inimigo. Em nome de Jesus, Pai, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, libera a Tua bênção sobre os Teus filhos, Senhor. Libera a Tua bênção sobre essas pessoas. É o que eu te peço e eu já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém? Oh, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Olha, eu estou renovado, eu creio que você também. Tome posse dessa palavra. Não deixe que o medo domine a sua vida. Você viu o que Raabe disse? O povo inimigo é que estava com medo do povo de Deus. Então quando você se conhece, quando você sabe quem Deus é na tua vida, você não dá espaço para o inimigo. Você avança e Deus honra a tua fé e te dá a vitória. Amém? Glória a Deus. Então, vou me despedindo por aqui. Que Deus te abençoe muito. Que você possa ter muitas e muitas vitórias na sua vida e que você possa estar com Jesus até a consumação dos séculos. Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar agora. Tem uma setinha virada para a direita aqui embaixo do vídeo. Clica nela e depois você seleciona o WhatsApp e envie para mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz de Jesus.